Olá pessoal, aqui é a Ana, bem-vindos a mais uma leitura. Aqui vai ser o seguinte, vocês vão poder escolher tanto intuitivamente, quem preferir, tá? Eu vou virar essas cartas aqui, quem quiser vai poder escolher também por tema, se fizer sentido, né? Para cada um de vocês, inclusive vocês podem escolher só um, ou dois, ou três, né? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos abrir os temas. Então são questões, né, que estão sempre se repetindo, ou temas que você sempre tem dificuldade, ou algo que vocês estão enfrentando no momento, né? E aqui essas cartas já vê o que está por trás disso, qual é a origem, né? Toda dificuldade sempre tem uma história, ela não aparece do nada, é algo que você precisa resgatar, é algo que você precisa trabalhar, ou aprender, né? Então aqui a gente está vendo esse tipo de questão. Às vezes não é tão fácil ver, né, por que tal coisa está acontecendo, por que tal coisa sempre acontece, né? Então vamos abrir aqui as cartas. O urso, o rato e a mulher. Então quem não escolheu intuitivamente pode aí dar uma pausa se quiser, né? Também escolher nesse momento, ou agora eu vou começar a falar das cartas, aí vocês podem ver se tem a ver, né, com a vida de vocês ou não. O urso fala de força, de segurança, de proteção. Então, tanto você assumindo esse papel, ou você tendo que estar sendo a pessoa forte ou protegendo outras pessoas, né? Às vezes pode representar a mãe ou a avó, ou você também assumindo esses papéis, né, para as mulheres. O rato, ele fala de coisas suas sendo tiradas, coisas minando, coisas que vão se deteriorando aos poucos, tá? Pode ser coisas materiais, pode ser relacionamento, a pessoa sempre interferindo, gente sempre querendo pegar um pouco do que é seu, tá? Ou você vê mesmo seus recursos, a sua energia minando, né, aos poucos. E aqui com a mulher, que é uma figura feminina, então pode falar de problemas com uma figura feminina em particular, com mulheres em geral, né? Ou para as mulheres, dificuldade de se colocar como mulher aí perante a vida, perante ao masculino, no mercado de trabalho, etc, né? Então vamos começar aqui com o urso. Abrir um pouquinho mais de espaço. Aqui a gente vê várias camadas, né? O que está por trás disso, o que está por trás disso, o que está por trás disso. Ok, então aqui o urso, como eu falei, essa questão de proteção, de segurança, tá? Como eu falei, é aquela coisa que a moeda sempre tem dois lados. Então você se sentindo inseguro, precisando da presença de outra pessoa, precisando da força de outra pessoa, ou você sempre assumindo esse papel, tá? A gente vê que isso é algo que já se manifestou na infância. Então aí, né, para quem estiver fazendo sentido, precisa aí fazer essa avaliação, né, quais os medos que você tinha, ou se você tinha que ser a força para alguém, às vezes até com algum dos pais, ou com irmãos, né? Então, sendo protetor ou sendo protegido. Aqui a gente vê esse papel sendo, tendo se desempenhado em vidas passadas, né? Então a gente vê a lealdade do cavaleiro, né? Proteção a todo custo, a ponto até de sacrificar a própria vida, tá? Então isso aí veio, né? Arquivado na memória da sua alma. Então ser disposto para lutar, para proteger, né? Para fazer o que for preciso para proteger as pessoas, ou proteger os seus bens, ou a sua empresa, né? Podendo ativar até o próprio urso, né? Se a gente pensa numa mãe ursa protegendo os filhos,
ela não vai medir esforços. Então existe essa energia dentro de você. Como eu falei, essa energia às vezes se manifesta no outro polo, né? Mas aqui a tendência é que não, é que você tenha dentro de você esse arquétipo do protetor, né? Do cavaleiro, que é o guardião, que protege o reino a qualquer custo e coloca as suas necessidades, né, em segundo lugar, tá? Por trás disso, né, a gente diria assim, a luz que ilumina e dá clareza, né? Por que você chegou nesse ponto e assumiu esse papel e ainda trouxe esse papel para essa vida, tá? Então aqui tem essa carta que fala de autonomia, de autossuficiência, você se colocando no mundo sozinho. Então não dependendo de ninguém, mas não sendo responsável por ninguém também, tá? Então a gente vê aqui a necessidade de equilibrar, que aqui há um foco em si, né? E nas suas necessidades, e também na sua vida como um caminho mais solitário, né? E aqui a gente vê essa virada, tá? Então uma virada kármica, uma inversão aqui, uma certa inversão de polo, né? O guardião, ele se dedica a guardar, mas ele pode estar guardando o sonho do outro, o plano do outro, as riquezas do outro, né? E não está gerando riqueza ele mesmo. Não está fazendo o seu caminho, o seu sonho crescer. Então aqui também, desde questões de infância e juventude, você tendo sido levado a estar avaliando essas questões, né? Então algo pode ter sido imposto para você. Então, como eu falei, que está cuidando, né, em excesso de outros, está oferecendo proteção e segurança, ou vice-versa, né? Ou se você tentar também fugir desse papel, você pode cair aqui, né, nessa autonomia, pode ter uma certa vontade de ter uma fuga. O que precisa ser feito aqui é entender esses dois polos, né? E chegar num ponto médio, chegar num ponto de equilíbrio, tá? Porque aqui a gente vê a questão também de máscaras. Então você escondendo quem você é, né? Às vezes também a gente assume responsabilidade, ou se joga num papel, numa função no trabalho, para não ter que lidar com as nossas próprias inseguranças, né? É que inclusive pode ser insegurança em termos de se você é ou não capaz de se sustentar, né? Materialmente e emocionalmente, tá? Então é hora também aí de deixar essas máscaras caírem para você mesmo, né? E para as outras pessoas. Ok. Então vamos passar aqui para o rato. Então, como eu falei, o rato ele traz a sensação de que tudo que você tem é tirado, né? Ou uma sensação de injustiça, o que é seu nunca chega, o que é seu outras pessoas tomam, até reconhecimento, valorização nunca chega até você, né? Você pode se sentir injustiçado no trabalho, as pessoas não percebem seu valor, não te dão uma oportunidade de crescimento, você não ganha, né, o adequado aí às suas habilidades ao seu trabalho, você vê isso se repetindo, né? Aqui pode ser situações também de ter perdido os pais muito cedo, ou os pais não estarem presentes, ou às vezes um ou outro, né? Cresceu só com a mãe, por exemplo, ou cresceu com os avós. Então, a sensação de perda, de que todo mundo sempre está partindo e você está ficando para trás, né?
e o que é seu é perdido. Então, a gente vê essa questão aí também se manifestando desde a infância, né? Talvez você sentindo um pouco isolado, deixado de lado, não podendo participar das brincadeiras, não podendo usar, né, objetos, brinquedos de outras pessoas, até de irmãos, né? Então, você sempre olhando lá de fora. Pode ser aquela situação também que as pessoas estão sempre te obrigando a que você partilhe ou dê o que é seu, né? Isso pode causar aí, um trauma grande quando tira objetos que a criança tem apego, antes dela estar pronta para abrir mão disso, tá? Então tem esse medo, né, da perda. Isso aí vem de traumas de vidas passadas, tá? Por algo aí muito marcante, né? Alguma virada do destino que te deixou de alguma forma aí destituído, tá? Pode ter sido acidente, guerra, situações de fome, né? Catástrofes naturais, doenças. Então há esse medo, né, consciente ou inconsciente, que algo vai ser tirado de você, né? Isso aqui tem essa origem em vidas passadas, a gente está vendo, né? Uma coisa tem origem aqui, e por trás disso está indicando a dificuldade de fazer escolhas. Então a sensação de que você escolheu o caminho errado, uma decisão que você tomou, um passo que você deu, teve consequências catastróficas, né? Estou exagerando um pouco, mas coisas traumáticas, pode ter dividido a família, pode ter levado um negócio empresarial à falência, né? Ou um conflito que pode ter gerado até mortes. Então aqui são encruzilhadas difíceis também, né? Por exemplo, você ter que escolher entre duas pessoas para casar, né? A gente pensa em outras vezes que o casamento era muito importante em termos de papel, status social, né? Em termos de riqueza. Você pode ter tomado uma decisão que não teve bons resultados para você, para o patrimônio, né? Nem para sua família. Aqui também a dificuldade, a sensação de você não ter o poder de escolha, tá? Que está incluído aqui, né? Nessa dinâmica, aqui nesse padrão. Que não importa, então, isso pode trazer como consequência, primeiro, qualquer coisa que você escolhe parece que acaba não dando certo. Ou segundo, o destino é mais forte, não importa o que você escolhe também, você vai acabar saindo perdendo, né? Então, é uma leitura meio dura, mas a intenção aqui é trazer à tona padrões psicológicos que às vezes a gente não percebe, né? Então, vocês acharem que estiver fazendo algum sentido, principalmente aqui, quando vocês ouviram a carta do rato, né? E aqui a gente vê também o abandono por duas pessoas, né? Te deixando para trás. Aqui 2 ratos estão levando o queijo, que é o alimento, é o sustento, né? Deveria ser seu também, e você está ficando para trás. Aqui a gente vê uma pessoa e 2 andando em outra direção, né? Aqui também é você se colocando no meio de 2 pessoas, tendo que escolher, né? Entre uma e outra. Ou pode ser, por exemplo, uma separação na família, você tem que escolher com quem você vai ficar, para onde você vai ir, né? Pode ter sido questão de migração, a família toda não pôde ir. Você teve que ir, por exemplo, com a mãe, ou o pai teve que migrar sozinho, e essa separação, né? Ou foram os homens, então foram 2 homens e você ficou para trás, né? Então é interessante trazer à tona, né? Compreender. Uma vez que a gente compreende, a gente se prepara para curar, tá?
gente vê que isso não precisa acontecer mais. E aí você consegue se livrar, né, dessa sensação de estar sozinha, de não poder contar com o destino, não poder contar com as outras pessoas, né? Ok. Vamos então agora aqui a leitura para a carta da mulher. Então aqui a gente tratando de questões femininas, né? Então, tanto dificuldade com figuras femininas, quanto, né, para as mulheres, como você se coloca, como você se posiciona frente à sociedade, frente às pessoas, né, profissionalmente, em termos de relacionamentos amorosos. Então vamos ver o que está por trás disso, né? Ok. Aqui em primeiro lugar a gente vê em vidas passadas situações, né, de moradia onde pode ter acontecido a clausura, o isolamento, né? Então, não teve o contato com o masculino, então isso traz uma dificuldade, né? O que carrega na alma. Esse contato se colocar no mundo de forma mais ativa, né? Mais livre, mais presente, né? Mais aberto para o masculino, todas as trocas com o masculino, tá? Aqui a gente vê também o silêncio forçado. Algumas pessoas podem ter feito voto de silêncio em vidas passadas, né? Então, essa dificuldade de expressão. Então, a dificuldade de se colocar de forma firme, né? E podendo falar dos seus valores, das suas emoções, das suas ideias, né? Principalmente dos seus sentimentos. E isso aí tá batendo aí também em relacionamentos amorosos, tá? Independente se você se relaciona com homens ou com mulheres. Outra impossibilidade aqui, né? A gente tiver essa carta aqui da bola de cristal, é você em vidas passadas com uma intuição muito aguçada, com habilidades psíquicas, né? Tendo visões, tendo sonhos, talvez até avisos proféticos, né? Mas não tendo espaço para falar. Então isso aí pode ter acontecido dentro da própria sociedade, dentro da própria família, ou até por fatores religiosos, né? Então você inserida ou inserido, isso aqui também pode serve para homem também, né? Tendo sido mulher em encarnações passadas. Eu estou falando da impossibilidade de falar, né? Sobre as suas percepções, até sobre as suas crenças espirituais, né? A sabedoria direta aí que você tinha, que não condizia com os valores e com as religiões da época, né? Principalmente aí, a gente vê até hoje, né? Como a própria religião católica, as mulheres não têm voz praticamente nenhuma, né? Então é um pouco por aí. Então é uma dor muito grande, né? Quando é coisa que você valoriza, coisa que você sabe, coisa que você percebe, você não pode falar. Ou se você falar, você vai ser crucificada, criticada, perseguida, menosprezada, né? Então isso aí é uma ferida feminina, né? Que a gente carrega também, todos nós, no nosso coletivo, né? No nosso consciente e inconsciente coletivo, nossa herança e de vidas passadas também. Então aqui há uma vontade de superar isso, né? E começar algo novo. Mas a gente vê uma dificuldade, porque a tendência é querer fugir, né? De situações onde você tem que encarar esse padrão aí psicológico, energético que está dentro de você. Você pode inclusive estar evitando relacionamentos amorosos, né? Ou então estar em relacionamentos amorosos que não há uma abertura profunda em termos de sentimento, de emoção, né? As pessoas são livres para falar suas ideias, livres para expressar suas emoções, etc, né? Então
raiva, frustração, desconfiança, né? Falando isso aí no nível profundo, pode estar consciente ou não, né? Então, ao invés de dar as costas, ao invés de bater de frente, ou achar que se você falar, se você se expressar, vai acabar criando conflito, né? Isso aí muitas vezes acontece mesmo dentro da própria família, não precisa ser em relacionamentos amorosos. Ou quando você se coloca de forma mais autêntica, outras mulheres ficam incomodadas, né? Então elas sentem ciúme, inveja e de alguma forma te atacam ou tentam te pôr para baixo e limitar. Isso é até comum, né? Dentro de família, mãe com filha, irmã mais velha com irmã mais nova, etc. Né? Competição entre primas, etc. Então, o interessante aqui é compreender isso, né? Aceitar, curar essas emoções, e quando você supera, você fica mais livre, né, para se apresentar ao mundo como você é, independente da reação das outras pessoas, né? Porque aqui mostra você ainda temendo se colocar de forma mais autêntica. E esse é o passo aí para quebrar esse padrão e começar algo novo aqui. Um caminho novo, né, com o As de Ouros. Aqui a gente vê que houve um fechamento, né? Nessas vidas passadas houve um fechamento. Então a tendência a ficar, as emoções ficam reprimidas, o chakra da garganta fica fechado, você se esconde, né? Porque isso é mais seguro. É um bom caminho também para ir fazendo essa limpeza aos poucos, a conexão com a natureza, com energias mais gentis, com animais, com flores, e resgatando o seu feminino, né? Eu acredito que muitas de vocês já devem estar nesse processo, e abrindo aos poucos as emoções para si mesmo, para outras pessoas, e retomando aos poucos a capacidade de expressão, né? E a forma primeira que a gente se expressa é através da fala, né? Fala ou escrita. E é só assim também que vocês vão conseguir ter um papel mais presente, mais ativo na própria vida, né? Tomando aí suas decisões apropriadas, criando a vida que você deseja, até criando os grupos que você quer pertencer, né? Se reencontrando aí com pessoas que têm a mesma frequência que você, a sua família espiritual. E precisa dar um alívio, né? Parece ter uma sensação de que está prensado contra a parede, está tudo muito, né, contraído. Então é muita coisa dentro, né, daquela panela de pressão. Então precisa achar formas para ir soltando isso, né, de forma também gentil e harmoniosa, para não ter brigas, não ter rupturas desnecessárias, não ter situações em que as emoções explodem, né? Ok, pessoal, então é isso. Espero que tenha jogado alguma luz aí, né? Tá aqui as 3 opções. Depois vocês colocam aí qual vocês escolheram, se foi uma ou mais de uma, se fez sentido, né? Aí. Quem quiser se consultar comigo, as informações estão no meu site, cirandasflores.com. Então deixo um abraço para todos e até o próximo vídeo.